Quanto você acha que vale o pássaro mais caro do mundo? Alguns milhares de dólares? Ou talvez algumas centenas de milhares? Pode acreditar, mas seu preço é superior a $1,5 milhão de dólares. Mas você ficará muito mais surpreso ao descobrir que tipo de pássaro é e o que pode fazer. Nesse episódio vou falar sobre isso e também sobre outras aves caras desse planeta. Cardeal do Norte. O cardeal do norte, também conhecido como cardeal vermelho, é o primeiro pássaro nesse episódio. Esse pássaro de crista vermelha é nativo da América, onde foi escolhido como símbolo oficial em até 7 estados americanos. O cardeal vermelho também é encontrado no sudeste do Canadá e no México, e pode ser encontrado tanto ao sul quanto ao norte da Guatemala. O cardeal vermelho é uma ave de tamanho médio, atinge um comprimento de 20 a 23 centímetros, uma envergadura de cerca de 25 a 30 centímetros e um peso de até 45 a 50 gramas. A principal característica desse pássaro é sua cor vermelha. O cardeal vermelho impressiona pela beleza e riqueza da coloração de suas penas. E os machos são mais brilhantes do que as fêmeas, que têm uma coloração mais modesta e discreta, de modo que os mais valorizados são os machos cardeais vermelhos. Colecionadores e amantes de pássaros, bem como ornitólogos engajados no estudo de pássaros, estão dispostos a pagar muito dinheiro apenas para obter um cardeal vermelho. E o preço de um pássaro tão bonito é muito alto, cerca de $800, embora alguns indivíduos valham mais. E o que vem depois disso, se o primeiro pássaro do episódio já foi assim tão caro? Pássaro azul da montanha. E a seguir temos esse pássaro com uma coloração igualmente bela. Mais uma vez o nome fala por si, o pássaro azul da montanha se distingue por sua rica coloração azul. E novamente os machos dessas aves se encontram em uma posição mais vantajosa. A plumagem do macho é azul e o ventre é branco. A fêmea é de cor cinza, com manchas azuis nas asas, cauda e corpo. A barriga das fêmeas também é branca, mas não é a barriga que é valorizada, mas a coloração em geral. E a esse respeito, os pássaros azuis das montanhas machos são mais desejáveis do que as fêmeas. Eles têm outras características em comum com os cardeais vermelhos. Os pássaros azuis da montanha também são nativos da América. No verão, o pássaro vive em paisagens montanhosas acima de 1.500 metros, no oeste da América do Norte, migrando no inverno para as terras baixas ou para o México. E eles aninham-se principalmente no Canadá. Uma característica interessante desses pássaros azuis pode ser chamada de habilidade para cantar. Ele pode cantar muito alto. Não é de se admirar que os pássaros azuis das montanhas sejam tão valiosos por sua beleza e habilidade vocais. Um desses pássaros pode custar $850, mas em alguns casos você não precisa pagar pelo pássaro. Eles costumam fazer ninhos perto de casas da América do Norte, então você pode conseguir um pássaro azul da montanha de graça. E seguimos na América do Norte, lar de outro pássaro caro, o sanhaçu escarlate. Como os pássaros anteriores, esse pássaro canouro da família dos sanhaçus é valorizado principalmente por sua coloração em comum. O sanhaçu escarlate lembra um pouco o cardeal vermelho na coloração. A plumagem da cabeça e do corpo é vermelha e brilhante, mas as asas e a cauda são pretas. No inverno, a plumagem do macho muda para verde oliva, o que o faz parecer uma fêmea, mas as asas e a cauda continuam pretas. Apesar de sua coloração brilhante, o sanhaçu escarlate é difícil de encontrar numa árvore, onde procura bagas, frutos, insetos, aranhas e caracóis. A área de nidificação dessas aves é o leste dos Estados Unidos e o extremo sudeste do Canadá. As regiões de inverno estão na América do Sul. O sanhaçu escarlate vive em florestas, áreas arborizadas, parques ou jardins. O sanhaçu escarlate é valorizado não só por sua coloração, mas também por ser bastante difícil de pegar. É por isso que os amantes dos pássaros estão dispostos a pagar $900 para se tornarem os donos dessa beleza incomum e quase indescritível. Flamingos. Surpreso? Sim. Como se viu, os flamingos estão entre as aves mais caras do planeta. Embora, se você pensar bem, não seja tão surpreendente, porque o flamingo é legitimamente considerado uma das aves mais bonitas do planeta. Os flamingos são comuns na África, no Cáucaso, no Sudeste e na Ásia Central, bem como nas Américas do Sul e Central. Algumas espécies de flamingos vivem no Caribe. Especialmente populares, é claro, são os flamingos rosa, os mais reconhecíveis de todos os outros indivíduos do gênero. Aliás, você sabia que a cor rosa deles se deve à dieta? A alimentação dos flamingos consiste em pequenos crustáceos, larvas de insetos, vermes, moluscos e algas, que eles encontram em águas rasas. Sua coloração rosa vem de pequenos crustáceos vermelhos que contêm carotenoides. É uma coloração atraente, bem como a graça dos flamingos que os torna pássaros verdadeiramente extraordinários, pelos quais as pessoas estão dispostas a pagar muita grana.
Mesmo que essas belas aves não sejam normalmente mantidas como animais de estimação, flamingos ainda são comprados. Tal beleza custa cerca de $1.000. Muitos de vocês provavelmente não esperavam ver flamingos nesse episódio, mas confiem em mim. Além disso, existem muito mais pássaros inesperados. Fique ligado para ver pássaros caros com bicos graciosos, aprender sobre os papagaios mais preciosos do planeta e, o mais importante, ver o pássaro mais caro do mundo. Aposto que você nunca adivinhará o líder desse episódio. Vamos nessa! Tucano. Parece que todos os pássaros mais caros do planeta podem ser encontrados no hemisfério ocidental. De certa forma é verdade. Os tucanos, os próximos pássaros mais caros desse episódio, também são encontrados no ocidente. Eles são encontrados em toda a América Central e do Sul, comuns do sul do México ao norte da Argentina, onde nidificam em buracos naturais ou buracos escavados por pica-paus. Na verdade, os tucanos não são uma espécie particular, mas uma família inteira de pássaros da ordem dos pisciformes. Os cientistas contam dezenas de variedades dessas belas aves, mas de uma forma ou de outra todas parecem iguais. Alguns diferem apenas na coloração do bico. O bico, aliás, é o principal diferencial dos tucanos. E o que essas espécies têm em comum é que são todas muito bonitas. Os tucanos possuem uma grande coloração, que é representada por uma gama de cores brilhantes. A coloração é dominada por preto, amarelo e branco. É essa coloração brilhante, bem como os bicos característicos dos tucanos, que os tornam pássaros desejáveis para muitos amantes de pássaros. Não apenas desejável, mas também caro. Em média, um tucano custa cerca de $5.000, mas alguns indivíduos são vendidos por mais, de $8.000 a $10.000, ou mais. Arara azul. E outro americano nesse episódio. A arara azul é uma das maiores espécies de papagaio do mundo, além de uma das aves mais caras do planeta. A arara azul vive no Nordeste, Oeste e Centro do Brasil, Bolívia e Paraguai. A espécie é considerada vulnerável, devido ao fato de que a população selvagem foi fortemente danificada. Essas araras começaram a ser capturadas em massa e enviadas para mercados na Europa e na Ásia. Então você pode encontrar essas aves não só na América. Essas araras são muito populares. Os amantes de pássaros são atraídos pela bela cor dessas aves e seu grande tamanho. Elas atingem cerca de 80 a 98 centímetros de comprimento, e cerca de metade do comprimento se deve à cauda, e pesam cerca de 1,5 quilos. A popularidade dessas aves também se deve ao sensacional desenho animado Rio, de 2011, embora não fosse bem essa espécie que protagonizou o filme. Esses pássaros também são amados por seu bico, que é particularmente poderoso. As araras azuis podem comer facilmente sementes e nozes, descascando suas cascas. Elas podem até quebrar um coco. Não é de se admirar que um pássaro tão incomum só possa ser vendido por muita grana. Os indivíduos mais baratos custam de $1 a $2.000, e as melhores araras dessa espécie são vendidas por $7 a $15.000. E em casos muito raros, o preço pode até chegar a $40.000. Cacatua das palmeiras. Os papagaios são altamente valorizados no mercado. Um papagaio ainda mais caro é a cacatua das palmeiras, um grande papagaio da família da cacatua. Como as araras azuis, essas aves são bastante grandes. As cacatuas palmeira podem atingir de 70 a 80 centímetros de comprimento e pesar 1 quilo. Esses papagaios vivem na Nova Guiné e no norte da Austrália. A coloração das cacatuas de palmeira é preto carvão, com um tom verde acinzentado. Falando em cor, esse lindo pássaro, famoso por sua crista e bico comprido, é capaz de mudar de cor. A mancha vermelha na cabeça do papagaio pode mudar de cor quando o pássaro está excitado ou experimenta outras mudanças no humor. Isso é muito exótico, não é? Mas o que é muito mais legal é a longevidade dessas aves. Os ornitólogos dizem que essas aves podem viver até 90 anos em cativeiro. E mesmo que haja apenas um recordista oficial dessa espécie de ave, que vive com seu dono há 56 anos, isso ainda é muito legal. Considerando todos esses fatos, fica claro porque o preço de uma dessas aves é de cerca de $16.000. Além disso, o proprietário gastará muito dinheiro cuidando de uma cacatua das palmeiras. Esses papagaios são muito exigentes. E finalmente, o líder desse episódio, o pombo. Isso é uma surpresa, não é? Se você já está correndo para a rua para começar a pegar pombos e vendê-los em leilão, não faça isso. Os pombos selvagens comuns dificilmente enriquecem você, porque o pássaro mais caro é um determinado pombo, o pombo-correio. Os pombos-correio não possuem uma aparência bonita, plumagem incomum ou incríveis características de bico. No entanto, eles têm uma história fascinante. Esses pombos em particular costumavam ser pombos mensageiros. Eles são notáveis por sua velocidade e têm bom senso de direção. Não é surpresa que eles eram os escolhidos para participar do serviço postal. Anteriormente, os pombos costumavam entregar a correspondência. Em particular, estavam ativamente ligados aos militares.
Agora esses pombos são usados em corridas de pombos. Os pássaros precisam voar uma certa distância até seu berçário. Usando essa distância e o tempo gasto em voo, a velocidade do voo de cada pombo é calculada, e em seguida o vencedor é determinado. Os ricos anseiam por um pombo melhor para vencer a competição. Os criadores usam os desejos das pessoas ricas e estabelecem preços altíssimos para os pombos-correio. Pombos-correios bem treinados custam cerca de $90 mil, enquanto verdadeiros campeões são vendidos por uma fortuna. Em 2019, por exemplo, um pombo-correio de Flanders Ocidental chamado Armando foi vendido em leilão por 1,25 bilhão de euros. O comprador era um cidadão da China. O incrível preço deveu-se ao fato de Armando ser considerado um dos melhores da história das corridas de pombos, além de ser o ganhador de inúmeros prêmios. Ele também é conhecido pelo incrível apelido de Lewis Hamilton dos pombos, em homenagem ao famoso piloto de Fórmula 1. Em 2020, outro pombo-correio da Bélgica foi vendido por 1,6 milhões de euros. Era uma fêmea chamada New King. Novamente, o comprador era um chinês. É incrível que os ricos estejam dispostos a pagar uma quantia tão grande pelos pombos, mas seus caprichos são dificilmente compreensíveis. Espero que os pombos tenham valido a pena e já tenham feito os novos donos felizes com algumas vitórias. Isso é tudo, pessoal. Qual pássaro desse episódio você gostaria de ter como animal de estimação? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.